Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje daremos continuidade sobre a classe de palavras substantivo. Então, aprenderemos a flexão de gênero hoje, ok? Mas, antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal, Aprendendo Fundamental, ok? Relembrando, então, que o substantivo é uma classe variável e serve para nomear as coisas, sejam reais ou imaginárias. Então, tudo que existe no mundo real ou imaginário tem um nome. E esse nome pode ser variável em gênero masculino e feminino, número singular e plural, e grau aumentativo e diminutivo. Então, hoje vamos entender sobre a flexão de gênero. A regra para essa flexão na língua portuguesa diz respeito apenas a feminino e masculino, certo? Por exemplo, o menino e a menina. Os artigos definidos e indefinidos são os que identificam o gênero, certo? Masculino são o e os, um e uns. Feminino, a e as, uma e umas, certo? Então, por exemplo, o peão e a pipa. Pessoal, então, dentro da flexão de gênero, existem dois tipos de substantivos: biforme e uniforme. Substantivo biforme apresentam duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino, e é onde temos o máximo de variação, tanto para o feminino quanto para o masculino, certo? Portanto, é preciso atentar-se a isso. Então, o substantivo biforme, eles apresentam duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino, e é onde temos o máximo de variação. Portanto, é preciso atentar-se, certo? Então, vamos ao exemplo de substantivo biforme: homem e mulher. Temos também a vaca e o boi, certo? Isso é para vocês verem que o feminino tem uma forma, né? E o masculino tem outra. Por isso é bi, né? Existem duas formas. Agora, o substantivo uniforme, apenas existe uma forma e serve para os dois gêneros. Ou seja, existe uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino, certo? Por exemplo, borboleta e repórter. Não temos como colocar o masculino de borboleta e nem para repórter, né? Repórter a gente pode identificar com um artigo na frente, né? O repórter ou a repórter, certo? Então, os substantivos uniformes ainda podem ser comum de dois gêneros, sobrecomum e epiceno. Vamos conhecer, então, um pouquinho melhor de cada um deles. Exemplos, né, de substantivo biforme, onde tem uma forma para cada gênero, uma para o masculino e uma para o feminino. Temos aí, então, o aluno e a aluna, o professor e a professora, o cantor e a cantora, o leão, a leoa, certo? Então, podemos perceber que o masculino é identificado pelo artigo e a terminação também do substantivo indica o gênero masculino. E o feminino a mesma coisa, né? Agora, vamos ver substantivo comum de dois gêneros. É quando se referem a pessoas e possuem uma única forma, né? Para os dois gêneros, masculino e feminino. E para que possamos determiná-los, é necessário informar com um artigo, um adjetivo. Então, vejam os exemplos: o estudante, a estudante.
o dentista, a dentista, o atleta e a atleta. Então, assim, ó, existe apenas essa única forma do substantivo, o que vai nos ajudar a identificá-lo e a determiná-lo será o artigo, certo? Podendo ser no feminino ou no masculino. Agora, substantivo sobrecomum. São aqueles que possuem apenas um gênero, certo? Então, eles não possibilitam fazer essa distinção entre feminino e masculino. Como exemplo, nós temos o gênio, que é uma palavra masculina, a criança ou as crianças, que é uma palavra feminina. Nós temos também o cônjuge e a testemunha. Então, percebem que existe apenas uma forma, né? Certo? Então, sempre será o gênio, por mais que vocês queiram se referir a feminino, tá? Porque no feminino não existe. A criança é a mesma coisa, a gente não tem como falar o criança, né? Então, é uma palavra feminina, certo? E por último, então, substantivo epiceno, que referem-se a animais e podem ser acompanhados por fêmea ou macho, existindo então apenas uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Então, a baleia é o nosso exemplo, o que pode diferenciar, né, informando macho ou fêmea, a girafa e o jacaré, certo? Então, lembrando, substantivo epiceno se refere a animais. Agora que aprendemos sobre a flexão de gênero do substantivo, vamos praticar. Então, vocês terão de classificar em biforme, comum de dois gêneros, sobrecomum ou epiceno, certo? Substantivos são cliente, médica, foca e indivíduo. Então, pausem o vídeo para que vocês possam responder, certo? Que depois veremos a resolução desse exercício. Vamos ver então como ficou. Então, substantivo cliente. Temos a opção de informar, né, com um artigo para diferenciar um gênero do outro. Então, eu posso falar o cliente como a cliente, né? Tem essa possibilidade de determiná-lo. Então, ele é comum de dois gêneros. Médica. Existem duas formas, né? Eu posso me referir à médica, como eu posso me referir ao médico. Portanto, essas duas opções eu posso dizer o médico ou a médica, então é biforme. Foca. Como se refere a um animal, utilizamos, né, para os dois gêneros. Por mais que seja uma palavra feminina, o que vai diferenciar, não foi colocado aqui, né? Como eu disse, pode ser que acompanhe a palavra fêmea ou macho. Então, aqui é um substantivo epiceno. E por último, nós temos indivíduo, que é uma palavra masculina e possui apenas um gênero, né? Portanto, é sobrecomum, porque eu me refiro, né, o indivíduo, e não, eu não posso me referir a indivídua ou a indivíduo, não. Então, existe apenas essa forma, que é o indivíduo. Então, parabéns a todos que acertaram. Qualquer dúvida que tenha ficado, assistam novamente. Lembrem-se de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com os amigos e colegas, né? Certo, pessoal? Espero que todos tenham gostado do nosso vídeo de hoje e até o próximo vídeo.